Dia das Crianças, uma meditação estoica sobre a essência que brilha em cada criança. Ao renascer de cada dia, somos chamados a recordar uma verdade simples e profunda. Há uma centelha de virtude que brilha nos olhos das crianças. Não é apenas energia ou curiosidade, é a presença da natureza humana em sua forma mais autêntica. As crianças, em sua pureza, refletem para nós a possibilidade de recomeçar, de aprender sem reservas, de aceitar o mundo com o coração aberto. E é nesse brilho que encontramos a lição mais antiga e mais necessária. A vida não é uma carga a suportar, mas uma oportunidade de vestir a dignidade com a qual fomos feitos. No entanto, o sábio estoico não confunde brilho com perfeição. O brilho infantil não é uma invulnerabilidade, é uma disposição para encontrar significado mesmo diante da imperfeição do mundo. Enquanto muitos veem a energia como barulho, o estoico vê a energia como uma força a ser orientada pela razão, pela bússola da virtude. A curiosidade não é apenas curiosidade, é a coragem de questionar, a humildade de saber que sempre há mais a aprender, a paciência de observar antes de agir. A criatividade não é mera novidade, é a capacidade de transformar circunstâncias em oportunidade, de transformar dificuldade em aprendizado, de transformar medo em entendimento. Celebrar as crianças é, portanto, celebrar a possibilidade de que em cada criança exista a semente da virtude, justiça, coragem, temperança e sabedoria. E que essa semente, se cultivada com cuidado, pode florescer não apenas para o bem próprio, mas para o bem comum. Quando damos espaço para ouvir as vozes infantis, quando encorajamos seus sonhos, quando criamos um ambiente seguro e amoroso, não estamos apenas protegendo a inocência, estamos plantando os cuidados que fortalecem a resiliência humana. Porque a presença de um adulto que escuta é, para a criança, o primeiro treino de dignidade. Reconhecer que sua voz é digna de ser ouvida, que seus pensamentos merecem cuidado, que suas esperanças são valiosas. O estoico sabe que o tempo é implacável e a vida é, por natureza, incerta. Então, o que podemos fazer para honrar a essência pura de cada criança? Primeiro, cultivar a presença. Estar presente não é apenas não estar ausente, é investir a totalidade da nossa atenção em ouvir, observar e compreender. Em vez de julgar rapidamente o que uma criança diz ou faz, oferecemos espaço para que ela se expresse, sem censura, sem medo de falhar. A presença é a forma mais concreta de respeito. É reconhecer que a criança não é um problema a ser resolvido, mas uma pessoa em formação, capaz de contribuir com sua própria verdade para o enredo comum. Segundo, praticar a paciência virtuosa. A criança não caminha já pronta. Ela aprende passo a passo, tropeça, levanta, começa de novo. A paciência não é passividade, é uma disciplina que reconhece que o tempo pode ser o maior aliado da aprendizagem. Ao permitirmos que cada etapa se desenrole no seu ritmo, damos à criança a liberdade de descobrir quem é, dentro de um mundo que às vezes parece apressado demais. A paciência, no espírito estoico, é uma arma de gentileza. Não destrói a curiosidade quando encontra obstáculos, mas a transforma em uma oportunidade de crescimento. Terceiro, oferecer um ambiente seguro e amoroso não é apenas proteção externa, é a construção de um espaço interno de confiança. Em termos estoicos, o verdadeiro bem reside na autodisciplina, na virtude que funciona como um escudo contra o desespero e a ansiedade que surgem quando o mundo parece hostil. Um lar, uma escola, uma comunidade que sustenta, que valida sentimentos sem consertar toda a experiência, é onde a criança aprende a conviver com suas emoções, a regular sua vontade e a discernir o que depende de si do que não depende. Quarto, incentivar sonhos não é prometer uma realidade sem dificuldade, mas oferecer o fermento da esperança, aquela força que transforma desejo em propósito. O estoico não é o renunciante de tudo, é o que escolhe bem o que vale a pena desejar e investe energia naquilo que pode controlar,
o esforço, a prática, o caráter. Ao incentivar sonhos, damos à criança uma bússola interna, uma capacidade de orientar sua energia para objetivos que alimentam a dignidade humana. E quando a estrada se torna árdua, o que sustenta não é a promessa vazia, mas a disciplina de enfrentar a adversidade com coragem, a clareza de que o que depende de nós é a nossa resposta, não o evento. A cada celebração de Dia das Crianças, lembremos de que o verdadeiro presente que oferecemos não é apenas presentes materiais, mas a fundação de uma relação. A relação entre adultos e crianças, entre gerações, entre o que foi e o que pode vir a ser. Esta relação é a prática da justiça, reconhecer que cada criança merece ser tratada com dignidade, que seus sentimentos importam, que suas necessidades são legítimas e que sua voz tem o direito de ecoar na construção de um mundo melhor. A justiça não é uma teoria distante, é uma prática concreta que se manifesta na qualidade da atenção que damos, na consistência das nossas palavras, na clareza das nossas ações. A disciplina estoica nos ensina a distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos controlar. Em relação às crianças, o nosso papel é claro: cultivar o nosso próprio caráter para que possamos ser para elas modelos de presença, de paciência, de segurança emocional, de incentivo genuíno. Não podemos decidir seus caminhos por elas, mas podemos fornecer as condições em que as suas escolhas floresçam. A responsabilidade, portanto, não é peso opressor, mas oportunidade de servir a um bem maior, o florescer da humanidade em cada criança. Ao celebrar as crianças, também reconhecemos a nossa vulnerabilidade. Somos todos aprendizes em algum estágio da vida, e ao reconhecer isso, tornamo-nos mais humildes, menos propensos a impor, mais propensos a ouvir, menos a exigir resultados, mais a sustentar processos de desenvolvimento. A vida, em sua verdade maior, não funciona como uma linha reta de sucesso previsível, mas como uma rede de oportunidades para aprender a cada dia, e as crianças, com sua espontaneidade, com sua imaginação sem freios, nos lembram de caminhar com o coração aberto, de abraçar cada momento como uma oportunidade de crescimento, de praticar a virtude de ser humano. Que possamos, neste Dia das Crianças, abrir espaço para que cada criança seja quem é, não uma projeção das nossas expectativas, mas uma expressão da possibilidade humana. Que aprendamos a ouvir antes de julgar, a apoiar antes de exigir perfeição. Que a nossa presença seja um lembrete constante de que a felicidade verdadeira não é uma conquista que se acumula, mas um estado de alinhamento interno, a conformidade da nossa vontade com a razão, a serenidade em meio às incertezas, a coragem de amar sem reservar. E que ao crescermos juntos, possamos nos tornar adultos que não apenas alcançam conquistas, mas que cultivam virtudes, honestidade, paciência, compaixão e sabedoria. Que a joiosa infância bem-amada não seja uma lembrança distante, mas a força que guia nossas decisões hoje. Feliz Dia das Crianças! Que esse dia seja o início de um cuidado contínuo, um compromisso de respeitar, nutrir e dirigir a energia pura que reside em cada criança para que ela se transforme em uma vida de propósito, harmonia e realização.